Muito bem, gente. Venham de novo. Vamos falar sobre o papel das marcas com meu querido amigo Amon. Está entrando aqui. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando. O Amon é o meu convidado da noite. Oi, Babs. Ei, Babs. Me ver? Oi, Amon. Você segue preto. Isso é um Poxa, protesto? olha, já tem assunto aí pra gente começar a conversar. Poxa, caramba, A necessidade da não imagem, né? Sei não é lá. impressionante, mas eu não sei por que que isso acontece especificamente. Eu, quando reiniciei da última vez, funcionou na última live. Eu fico com a minha imagem travada daqui e não fica conseguindo fluir. Daí você vê tudo preto, é verdade. Eu vou sair, não vou sair da sua live, não. Tá, mas eu vou pedir a solicitação de novo. Calma aí. Tá. Você pode tentar usar outro aparelho celular, se você tiver alguém em casa aí que poderia emprestar também. Sim, tá, vamos tentar aqui. Mais uma vez. Muito bem, gente. Fique com a gente, porque esse tema vai ser muito interessante. E o Amon é muito cabeçudo. Ele. O Amon empreende já há uns 10 anos. Bom, a gente se formou. Não, um pouco menos, né? Uns 8 anos. A gente se formou em 2013. Eu vi a Zebu nascer no projeto de design da faculdade. A gente era da mesma turma. E ali foi mais ou menos em 2006, não, 2006, 2011, mais ou menos, que a Zebu, que é a empresa do Amon, nasceu. Ó, ele tá pedindo de novo. Vamos ver se agora vem. Muito bem-vindo, Caio. Blues Talking Society, Blues. Vamos ver se agora a gente vê a figura de Amon ou se vamos ouvir esta pessoa em protesto falando apenas. Amon, que é leonino, Agora eu me trabalho vejo escuro, espiritual, mano. Vai, realmente. não vai ter nada, mano. Enquanto a Mon tá resolvendo um problema técnico, eu queria compartilhar pra vocês que eu tava aqui super criando, ó. Bom, eu acho que ele vai arrumar um outro aparelho pra entrar na. Então, e a gente vai falar sobre nova era, sobre a era das transformações, a gente vai falar sobre marca pessoal, a gente vai falar sobre o papel das marcas e as causas, os novos hábitos de consumo, como é importante a gente estar ativando, né? Sendo ativista na nossa forma de consumir. A gente vai falar também sobre o papel do indivíduo, o papel da influência individual, né? Independente é, do, da marca pessoal, a gente tem o poder de influenciar o nosso meio. Então a gente vai falar também sobre isso, sobre como cada indivíduo faz diferença nessa era de transição. O Amon vai trazer muito do know-how dele sobre os movimentos sociais emergentes, sobre as causas socioambientais, né? A gente vai falar é, dessas bandeiras e das causas que as marcas precisam vestir. Não dá mais, não existe marca que não esteja é, ativando algum ponto de relevância para o mundo ao redor, né? Todas as marcas agora, elas é o momento de separar o joio do trigo. Então, ficam as marcas com propósito, que realmente tem um, um, um chamado de urgência para atuar na Terra. Vamos ver, a mão chamando de novo. Tô super animada, não vejo ele há um tempão. Vamos ver O que se que eu agora faço com vai. o celular? Eu jogo fora? Um celular que não funciona no Instagram não serve mais, será? Olha, isso aí dá um assunto também. Que Pô, bom! engraçado. Ai, que bom que estamos aqui.
Com o cenário da web, né? Que agora o cenário da web é livros atrás, né? Livro, máscaras, aqui é o meu escritóriozinho, É isso aí, meu quarto. criatividade. Agora foi, muito bom. Ai, mano, tô muito feliz de você estar aqui. Tem muitas Eu pessoas também. queridas nos escutando. Eu vou fixar aqui o nosso tema de hoje, o papel das marcas. Elisa, Caio, queridões. Sim, só pessoas queridas. Muito bem, eu já aqui já dei até uma antecipada nos nossos tópicos. Queria te agradecer muito pelo convite. Estava falando que eu vi a Zebu nascer, né? No nosso projeto de design de faculdade. Eu acompanhei de perto ali os primeiros passos da Zebu, essa marca maravilhosa que tem tanto significado. Eu acho que, no meu ponto de vista, uma das primeiras que eu identifiquei com uma grande causa, né? Com uma bandeira muito relevante, assim, realmente um foco, um ativismo muito declarado, assim. Fala um pouco aí, agora que você chegou, se apresenta, fala de Mancha, fala de Zebu. Legal. Eu vou falar um pouco da Zebu, vou falar um parênteses breve da Mancha, né, que surgiu da Zebu, foi muito legal, e eu acho que está aí também como uma marca que pretende impactar não só através dos seus produtos, mas também através da conscientização da cadeia produtiva, do consumo, do que ela promove, enfim. As duas andam lado a lado, não tem como dissociar. Mas a Zebu, de fato, surgiu na faculdade, né? Era sexto período, já faz muito tempo, 10 anos. A gente teve o privilégio, né, de sair da faculdade trabalhando na Zebu, empreendendo, né? Nunca passamos por aquele tradicional caminho, né, de trabalhar numa grande corporação ou até mesmo no escritório de design. A gente foi direto para o empreendedorismo. Tanto eu, quanto o Rafa e o Pedro, né, que somos os fundadores da Zebu. E estamos até hoje trabalhando com impacto social e ambiental. No início era sustentabilidade, ainda é sustentabilidade, mas eu gosto de provocar essa ideia porque existe uma mudança no termo aí, um certo desenvolvimento e uma provocação a respeito do tema que é legal. Regeneração socioambiental. Hoje a gente fala sobre tantas vertentes, né, de impacto social e ambiental, que é difícil generalizar com um termo só, mas seguimos aí. E trabalhar com marcas é um caminho, né? É um dos caminhos. Foi meio que inerente ao nosso trabalho como designer. Nós começamos com um produto e quando nós vimos, a gente estava já trabalhando até mais no campo estratégico das empresas do que necessariamente desenvolvendo uma demanda específica. Trabalhando com serviço, né? Contribuindo para que essas marcas despertassem para o potencial de se trabalhar um discurso coerente, né? Uma proposta que fizesse sentido para o público também, né? Para o público consumidor dessas marcas. Eu me lembro que vocês fizeram um stand de uma marca de azeite, não foi? E Azeite isso, Galo. e Isso. ficou muito incrível esse projeto. Me lembra um pouco desse projeto. Assim como esse projeto, né, do Azeite Galo, que a gente fez algumas gôndolas para um projeto de comunicação aqui do Rio de Janeiro, nós trabalhamos com outros tantos produtos já experimentando a tinta orgânica naquela época. E para esse projeto especificamente, a gente fez uma tinta de azeitona. Na época, a mancha nem existia, né? Ela, Genial! ela era uma tecnologia dentro da Zebu, então a gente sempre procurava associar mais profundamente a marca da empresa que a gente estava atendendo com o objeto de comunicação e com o produto que a gente estava desenvolvendo. E criar uma tinta de azeitona naquela época para anunciar uma empresa de azeite tinha tudo a ver. Além de ser melhor em termos de impacto, né? Total. Nossa, e isso é trabalhar a criatividade dentro dos nossos empreendimentos, né? Que também é uma coisa que sempre me chamou a atenção na Zebu e na Mancha, essa disponibilidade até de vocês mesmo no tempo, né? Conhecendo vocês um pouco da rotina, eu sei que vocês abrem espaço para inovar, para pensar, para emergir,
para ressignificar. E já que a gente está falando do papel das marcas, a gente está falando também de uma era de transição, né? As coisas estão mudando, né? Essa pandemia é só um dos convites para mudança radical. E vendo vocês, eu sei que vocês já se transformaram várias vezes. Então, queria que você falasse um pouco dessa abertura que as marcas precisam se permitir e se dar de presente para as transformações naturais, que assim como as pessoas passam, as marcas também, né? E falar um pouco da era da transição, assim, dessa era que a gente está vivendo. Legal, Livita. Eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Eu tenho pensado sobre isso o tempo inteiro, na verdade. Acho que todo mundo reflete um pouco por conta desse contexto de pandemia e por conta do nosso relacionamento com o tempo, com as plataformas, com as pessoas, com o consumo. Tem tudo mudado bastante. E falar sobre era de transição parece um pouco vago, e é bastante vago, né? A gente precisa, de alguma forma, situar um pouco que transição é essa. E se tratando de marcas, principalmente, eu estava refletindo, no final das contas, você acaba refletindo sobre o contexto e você reflete sobre você mesmo também, né? Não tem como não refletir. Então, a Zebu, ela serve muito como referência para eu até construir essa linha de pensamento. E, a meu ver, a transição que está acontecendo relacionada às marcas está relacionada, está diretamente associada à forma como você pensa uma empresa, como você posiciona uma organização ou um projeto individual. E por isso que essa conversa ela faz total sentido a gente eu ter com você, porque você está atuando diretamente no campo do empreendedorismo individual, das marcas pessoais, e isso é um fenômeno novo. Né? As marcas, quando elas surgiram como consequência da necessidade das empresas se relacionarem com os seus consumidores. E hoje em dia a gente já não percebe nem o consumidor como consumidor, né? Todo mundo se relaciona. A ideia de consumo está mudando também. Então, a grande transformação que eu vejo é essa descentralização da ideia da marca associada a um projeto de uma empresa que quer construir um produto para ser consumido, né? Que está analisando uma demanda de mercado externo e que, a partir daquilo, ela quer explorar aquele mercado. Isso cada vez mais tem se transformado, porque muitas pessoas têm incorporado movimentos ou posicionamentos individuais, sentimentos, sensações, e têm transportado isso como uma forma de se relacionar com o mundo. E, a partir daí, elas criam marcas, né? Isso pode acontecer através de uma pessoa, ou isso pode acontecer também através de uma empresa, né? Tem muitas empresas que são grupos de pessoas que acreditam em uma causa específica. E é aí que entra a Zebu, porque eu acho que foi isso que aconteceu comigo, com o Pedro e com o Rafael. Desculpa, te cortei. Vai lá, diga. Não, é que eu ia pegar deixa que você falou exatamente o que eu estava pensando. Marcas são feitas por pessoas, né? E, na minha opinião, deveria ser ao concurso as marcas terem colaboradores internos que estejam vestindo as causas, né? Isso é um dos pontos que eu vejo também que fazem parte da era da transição. Ou seja, as marcas que têm funcionários que trabalham por dinheiro, sem prazer, sem autorrealização, isso também está fadado, porque a gente quer aumentar os índices de felicidade, a gente já entendeu que esse conjunto de bem-estar, de satisfação pessoal, é saúde, no final das contas, né? E todo mundo quer continuar bem, né? E não só por isso, né? Fala, vai. Não, porque a demanda e o consumo eles estão se transformando também. Você percebe sempre um campo de relacionamento agora. Não é mais um campo em que existe um emissor e um observador. Né? A empresa fala, o consumidor escuta. Não existe mais isso. Todos nós somos produtores de conteúdo, todos nós produzimos e consumimos. Então, no final das contas, essa relação de produção e consumo, ela se perde um pouco. E o que existe é o relacionamento em si.
caiu, né? Que é muito uma coisa das marcas antigas, dessa coisa que vem arrastado. E diferente da nossa Constituição, as marcas acompanham o tempo, porque acompanham as pessoas, e as pessoas mudam, o comportamento muda, né? Eu estava fazendo pesquisa de comportamento de consumo para ano que vem e para 2022, e a gente tem comportamentos como, por exemplo, a descentralização do horário de consumo. Antes, se você fosse consumir, você ia para o shopping abre de 10 às 10. Agora você já tem uma curva de consumo de madrugada, de manhã cedo, de qualquer horário, de qualquer lugar. Existem muitos novos aspectos do consumo, peguei um bem... mas, por exemplo, tem pessoas que estão consumindo essencialismo, somente aquilo que é essencial. Tem pessoas que estão consumindo para curar a ansiedade ou depressão. Agora eu sinto que o consumo está muito mais baseado nas nossas emoções, no nosso estilo de vida, naquilo que a gente quer se sintonizar, e vem muito do que você traz, essa coisa do senso de comunidade. As marcas estão realmente se envolvendo, e o conteúdo, né, do Instagram, da internet, tem muito esse papel de ativar uma comunidade, né, para que haja essa troca. Exato. E esse senso, essa percepção, né, esse pertencimento, ele pode ser desde a legitimidade, ou seja, a consciência do que eu sou, né? E aí entra a espiritualidade, entra autoconhecimento, entra uma busca cada vez mais pelas pessoas quererem ter um propósito de vida, uma identidade e realmente um senso de pertencimento a um grupo, seja ele qual for. Ou isso também pode acontecer através de uma leitura de campo. Eu posso analisar dentro de uma série de comportamentos o que eu acho correto e passar a consumir por conta disso. Então, as marcas que são claras, que têm uma postura coerente e que estão, de fato, não só projetando algo que elas desejam, mas também internamente se transformando, essas são as marcas que cada vez mais conseguem conquistar um espaço, independente de qual espaço seja um macromercado ou seja um nicho muito específico. E falando um pouco sobre esse papel das marcas, você tocou num ponto, enquanto a gente estava trocando ali reflexões pelo WhatsApp, que eu fiquei muito curiosa, porque eu confesso que eu sou bem leiga nesse assunto, dessas bandeiras que as marcas, ainda em número muito pequeno, têm levantado sobre os movimentos sociais emergentes, as causas socioambientais. Queria que você falasse um pouco dessa relação com a bandeira que as marcas têm que levantar, sabe? Tem que não, mas idealmente, né? Eu tenho um pouco de experiência com isso por conta, principalmente, do período que a Zebu ela foi certificada pelo Sistema B, pela participação de redes colaborativas e agora aprofundando um pouco, reconhecendo, assim, bem superficialmente, inicialmente, a Teoria U, que é uma plataforma de inovação social muito interessante também, que revisita a construção de projetos, levando em consideração pertencimento, diálogo, compartilhamento, conceitos que são pouco implementados na realidade tradicional. O que eu vejo? Eu vejo que existe um comum senso, né? Uma ideia do que é certo, justo, distribuído. E aí eu estou falando sobre igualdade de direitos relacionados a gênero, relacionado à acessibilidade. A gente está falando sobre práticas de representatividade, de apoio a comunidades vulneráveis, minorias. Existem uma série de atitudes que a convenção, né, falar sobre convenção é até difícil, porque a gente vive no Brasil e nos Estados Unidos uma situação tão desnorteadora em termos de governo que é difícil você achar que alguma coisa já é pré-concebida ou entendida, né? Porque tem pessoas realmente completamente desconectadas com uma proposta de bem-estar que a gente está idealizando. Esse senso comum é relativo, né? É relativo. É difícil falar sobre isso. Não é a palavra certa, não.
mas existe um posicionamento de que você pode impactar positivamente sociedade, meio ambiente e incluir diversas comunidades. Você pode distribuir recursos e ainda assim gerar retorno econômico para o seu projeto e desenvolver propostas que são benéficas para todo o ecossistema. É o princípio da ecologia. E ele é distribuído, ele pode ser percebido por uma relação de trabalho, por detalhes de um posicionamento de uma empresa, a forma como você lida com os seus clientes, com os seus fornecedores. O quê? Dá um exemplo. Posso dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo da Mancha, que é mais fácil, que é dentro de casa. Você, na Mancha, você pode se apresentar como uma empresa de sustentabilidade porque você desenvolve uma tinta tóxica. E eu poderia parar por aí, certo? Eu poderia falar, minha tinta é tóxica e acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu posso cultivar relações extremamente insustentáveis internamente na minha empresa. Eu posso ter práticas extremamente incorretas com os meus fornecedores. Eu posso gerar muito desperdício e externalidade do meu processo produtivo. E não necessariamente, então, só porque elas são atóxicas, elas estão impactando positivamente o mundo. Não é essa mais a leitura. Não é assim mais que a gente está tentando mensurar a relevância e o impacto de uma marca no mundo, de uma empresa falando, né, especificamente. Para você analisar... No greenwashing, né? Total. Pois o greenwashing é um processo de compreensão até social. As empresas eram muito incorretas, elas começaram a reagir não proativamente, sim em resposta a demandas do governo, e depois que elas perceberam que existia uma cobrança da sociedade civil e as empresas deveriam caminhar cada vez mais para melhorar seus processos como um todo, né? Então, para você realmente ter um impacto e um alinhamento com sociedade, meio ambiente e com diversas causas, você precisa analisar o seu negócio e a sua marca sistemicamente. Não funciona mais. Isso me lembrou muito as ODS, né? Quando a gente pensa numa marca, quando a gente deseja uma marca sustentável, eu acho que um primeiro ponto de partida interessante é você olhar as ODS da ONU, né? Acho que são 17 premissas para você começar a pensar em sustentabilidade no seu negócio, né? São 17 ODS. E o próprio Sistema B, que é o exemplo que eu estava dando, por ser uma certificação que problematiza todos os setores de uma organização, ele coloca a luz sobre essa questão, né? Aonde que você está falhando e aonde que você não está levando em consideração a sua comunidade, a sociedade como um todo. Então, é uma sociedade que está cada vez mais analisando as marcas 360 graus. Para você ser coerente, você vai ser cada vez mais cobrado e você vai ter que estar em pleno desenvolvimento a todo tempo. Não adianta você sentar dentro de uma... É a era da verdade. Tipo assim... Com certeza. Porque também a gente, como comunidade, e aí tem muito esse lugar do papel do consumo, né? Do papel do consumidor, da consumidora, a gente tem o dever de pesquisar sobre a marca que a gente está consumindo, ler os rótulos, entender como que esses bastidores, para você ter mais elementos, né, antes de comprar por impulso, né? Legal, a Elisa está falando, as vertentes não são separadas, e sim complexas e integradas, na ideia de falar sobre o que se faz e não só manter o discurso. Exatamente, é complexa a história, realmente. Mas a gente não tem só complexa, ela é profunda, porque se você pegar uma visão de um discurso que não está em sintonia com a base ideológica dele, em algum momento isso vai gerar um ruído e em algum momento você vai ser cobrado. Essa, para mim, é a grande questão. Então, o Black Lives Matter mostra bastante isso, né? O quanto que em certas empresas não necessariamente surfaram na onda, às vezes bem intencionadas, às vezes não, às vezes só pegando realmente carona num movimento social que está em evidência e está conquistando uma série de espaços, elas divulgaram ou se manifestaram em ação proativa, dizendo que estavam juntos, e logo em sequência veio o movimento. Tá, mas você está fazendo o quê?
Quantos negros tem aí no seu cargo de gestão? Tá bom. E quem está publicando esse Twitter, por acaso? É negro? Como é que vocês estão ativamente apoiando essa causa, né? De que maneira que vocês pretendem diminuir essa grande desigualdade que existe na nossa sociedade? Então, não dá para você ficar na superfície. Exatamente, fofa. E, cara, então essa é uma linha muito tênue e eu confesso que eu, por exemplo, como marca, é, eu cheguei a me posicionar sobre a questão que você falou, né, das vidas negras importam e de tudo que aconteceu e acontece que é muito duro, mas eu tenho pouquíssimo conhecimento de causa. Então, como que eu me posicionei? Eu posicionei dentro do viés que a minha marca trabalha, que são valores mais, digamos assim, mais abrangentes e talvez mais ligado a uma espiritualidade, a uma consciência, a uma conexão. Então eu trouxe a minha fala para um lugar de compaixão, de entender que não é uma onda de hater, né, que vai melhorar a situação, e sim uma consciência de investigar. Mas eu fui apedrejada pelo meu posicionamento, assim como eu tive muitas pessoas que também elogiaram, e tudo bem, porque isso faz parte. Mas eu ainda acho super desafiador essa linha tênue entre se posicionar e, não sei, e de repente tipo, falhar na maneira como você está se posicionando. E aí também quando você não se posiciona, as pessoas cobram, tipo, cara, como que você lê tudo isso? Como é que as tuas marcas trabalham esses posicionamentos? Legal, Livita. Eu posso falar sobre a Mancha, né? A gente está num processo de muita dedicação para a formação e posicionamento da marca da Mancha. E até por isso, a maior parte da nossa dedicação em termos de horas de trabalho tem sido por lá. A gente tem feito alguns projetos pontuais de serviços de marcas para outras empresas. E na Mancha, nós também temos um discurso positivo, né, no seguinte sentido, de promover o que existe de mais puro no universo infantil, em termos de educação, preservação, imaginação, do lúdico. De fato, a gente não traz conceitos negativos, mas não quer dizer que a gente não respeite e que, de alguma maneira, a gente deva abrir espaço para vibrar com um movimento que nós fazemos parte também, porque nós compartilhamos em termos de crença, nós compartilhamos em termos de reivindicação, nós compartilhamos em termos de projeto social, e depois nós nos adequarmos novamente à nossa narrativa. Falhar e errar, a gente teve discussões internas inúmeras na empresa, e eu acho que todo mundo que se importa teve, né, uma certa crise, né, principalmente a branquitude, né? Quem é branco e de alguma maneira quer se posicionar, que está atento para injustiças sociais, para desigualdade, para o gap enorme que existe em todas as comunidades vulneráveis, e a comunidade branca, machista, hétero, normativa, hierarquizada, dominante, todo mundo que se identifica com o outro lado de transformação, essa nova era, está preocupado em saber, tá bom, o que eu faço? Esse é o primeiro passo, né, para a gente conseguir estabelecer uma conversa. E eu acho que a raiz da transformação é a conversa. A teoria U, que eu citei lá no início para você, ela fala um pouco sobre isso, né, sobre níveis de aprofundamento de diálogo e vivência para que você, de fato, consiga transformar campos sociais e transforme realidades realmente, né, que você deixe emergir o novo. E para você deixar emergir, você tem que parar de primeiro querer reconfirmar a sua realidade, né? Você ficar olhando somente para o espelho não rola. Depois de reconfirmar, não dá para você só debater, só trazer as suas ideias e não querer ouvir o próximo. Você só quer convencer o outro da sua visão. Isso também não funciona. Você precisa começar a dialogar, então você tem que estar aberto a uma realidade que você não conhece, que talvez você erre, mas você assuma o erro para você, de fato, começar a gerar uma curva de aprendizado para você deixar que essa nova realidade, esse novo campo emerja. E aí o que eu acho interessante sobre o papel das marcas é que as marcas são esse lugar de
propiciar uma informação para gente de qualidade sobre determinados assuntos que a gente já se predispôs a conhecer. Então, vamos falar, por exemplo, de uma marca de cosmética natural, né? Eu, como consumidora, comecei a identificar que não quero mais usar produtos que eu não conheço a procedência, que eu não conheço os ingredientes, que eu não conheço as fórmulas. Então, eu começo a pesquisar sobre as marcas de cosmética natural. A marca, não basta ela dizer assim: oi, olha o meu produto aqui, vem comprar aqui meu produto vegano, não sei o que lá, não sei o que lá. A marca, ela tem esse papel de explicar, né, o porquê daquele posicionamento, o porquê dessa causa que ela está investindo, mostrar as pesquisas de desenvolvimento dos ingredientes, das fórmulas, né? E aí eu, como consumidor, então, eu passo a escutar, né, essa história, essa verdade, e aprender junto com essa marca. E aí era aquilo que a gente estava falando, de como a marca ela passa, ela tem, nessa era de transição, cada vez mais esse papel da troca, de transmitir conhecimento para eu não só comprar por comprar, mas por eu comprar, por eu acreditar numa causa em comum, investir numa causa em comum, ou seja, eu vou estar financiando uma marca que está, de fato, ativando um movimento em relação a uma causa que é relevante para a nossa evolução, né? E não uma marca que só está... Porque no final das contas a gente volta tudo para os recursos, né? Uma marca que está cagando está comprometendo a vida de todos nós. Então, e aí é que está o nosso ativismo consumista, como, né, comprar, consumir menos, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, consumir menos, se questionar mais e investigar. E isso é uma prática que é a centelha da mudança, que está ao nosso alcance, porque a gente é muito acostumado a consumir. Então, a primeira coisa é a gente aprender a consumir, reaprender a consumir, né? Eu acho que nesse ponto que você está falando, tem duas coisas legais para trazer. Uma é a perspectiva do investimento, né? Toda vez que você consome, você compra um produto, agora a gente tem que fazer uma educação inversa, né? A gente usa a rede social como parâmetro da realidade. Mas toda vez que você compra um produto, você deu like nesse produto, né? Você está dizendo que aquele produto é bom, né? Você está financiando como você financia na Bolsa de Valores. Você comprar um produto de uma determinada empresa, você está financiando toda aquela cadeia, aquela estrutura de consumo. Bom, isso aí, para mim, está mais do que claro. Então, de fato, a gente tem que ter uma transformação nessa forma de a gente se relacionar com os nossos próprios produtos. E isso vai impactar diretamente no tempo, né, na aceleração dessa transição comportamental de grande parte das marcas e das organizações. E outra questão interessante com relação às organizações é a dificuldade que elas têm de estabelecer esse nível de sensibilização ao diálogo. Essa é a grande chave de transformação. Porque se a organização não é composta por indivíduos que se identificam com aquela bandeira, aquele movimento, com aquela ideia, e não é cultura organizacional, não. Não sustenta. Não é, exatamente. Não é aquela ideia de cultura organizacional que você chega no trabalho, você veste um uniforme, você finge que é outra pessoa, você cumpre com suas obrigações, você se conforma à cultura da organização realmente, e depois você mete o pé, né, correndo da empresa para você viver quem você é realmente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que trabalham e se identificam com o propósito daquela empresa. Somente com essas pessoas que uma marca ela vai conseguir se movimentar e expressar com verdadeira identificação as suas ideias, os seus produtos, que ela vai conseguir realmente se posicionar adequadamente para o que a gente exige hoje em dia. Isso é uma ótima dica para o RH, né? Tipo, empresas pequenas não têm RH, mas as empresas grandes, enfim. A gente tem que se preocupar com isso. Quem você está trazendo para trabalhar para o teu time, para a tua equipe? Quem está acreditando nesse movimento junto com você, né? E é uma das coisas que eu mais vejo. Eu trabalho com grandes empresas também, com branding em grandes empresas, e é uma das coisas... E é engraçado que a gente já movimentou pessoas
né, a gente já provocou muitas pessoas com por exemplo, com as vivências de propósito, de comunicação, de branding. Muitas pessoas acabam pulando fora dessas marcas gigantes quando se deparam com essa proposta de pensar o propósito que a gente traz, porque fica insustentável, fica um conflito existencial. E cara, assim, pra mim tá muito claro que a gente correr atrás do dinheiro é um pensamento de escassez, né? Enquanto a gente ficar achando que é o dinheiro que sustenta a nossa economia, as nossas trocas, a gente tá numa areia movediça, né? Isso, você está falando de outro ponto interessante, né? Porque o dinheiro, ele é uma plataforma de relacionamento, né? Foi a principal tecnologia que a gente desenvolveu para a gente trocar e permutar produtos de valor, né, que nós necessitamos. Só que a sociedade de transição, essa aqui das mídias sociais, a 2, 3.0, e que está cada vez mais sensível e distribuída, ela está desenvolvendo outras ferramentas também, que cumprem com um papel que não é idêntico, mas é semelhante ao dinheiro. E aí você começa a perceber em comunidades de ecovilas, em movimentos colaborativos, outras formas de você mensurar o valor de um serviço ou de um produto e uma forma de você fazer um intercâmbio de necessidades, digamos assim. Então, de fato, agora eu estou falando também, assim, contando que não existe um grande movimento conservador que freia bastante a transformação, né? Isso acontece. Faz parte da nossa realidade vivenciar tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu imagino que essa sequência abra um espaço para a gente pensar em não de forma tão monotemática para a questão monetária e mais para o que você consegue a partir da monetização. Interessante. Entendeu o que eu disse? Repete essa última frase que ela é boa. Você vai fazer com que a distribuição de tecnologias para troca que propulsionam o relacionamento, que impactam, que fazem com que você possa compartilhar, emprestar, vender ou simplesmente trocar serviços e produtos, vai fazer com que a gente olhe cada vez mais para o dinheiro como ele deve ser. Que ele é um meio para a gente alcançar alguma coisa, ele não é o produto, ele não é o fim. E é isso que a sociedade capitalista tradicional ela tem como um dos principais pilares, né? E migrar para uma sociedade capitalista, mas de impacto social e ambiental, vai fazer com que a gente preze por outras coisas também. E eu sinto muito essa nova economia também despontando para uma soma na hora de consumir. Eu acho que a gente está cada vez mais consumindo não só com o nosso dinheiro, e sim com a nossa entrega, com a nossa doação de energia para aquele movimento que a gente está ativando. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria online, custa tanto, mas se a pessoa não se dedica X horas do tempo dela, que ela poderia estar fazendo outra coisa, ou até mesmo trabalhando, na mentoria, o dinheiro dela não me serve. Entendeu? Então, eu vejo também que assim como também na relação entre as marcas, né, as collabs, os colaborativismos, né, essas trocas, onde as duas crescem, lucram em termos de dinheiro, mas também lucram em termos de comunidade, de crescimento saudável, de novas ideias para expandir. Então, eu estou vendo que esse lugar da economia, que eu já ouvi algumas pessoas falarem da economia da alma, né, essa nova economia que vem sendo tanto falada, tem a soma da moeda dinheiro com moeda energia. O que você acha? Eu entendo o que você está falando e eu gosto sempre de fazer uma equivalência, só que com a outra linguagem, porque a gente tende a analisar certas coisas como distintas quando não são. Né? Eu não vejo um meio corporativo tradicional distinto de uma consciência espiritualizada. Eu não vejo o impacto social e ambiental
como extremos opostos do lucro. Eu não vejo dessa forma. Então, eu tento sempre, quando eu te ouço, fazer um exercício assim, de equiparar ambas as realidades. E essa visão de generosidade que você está falando, de espiritualidade, de compreensão sobre a comunidade que te circunda, é uma forma de você gerar oportunidades, de você criar campos de possibilidade de trabalho também. Então, quando você problematiza cada vez mais, isso eu vejo muito nos empreendedores individuais, né? A gente atende muito startup. Quando aquelas pessoas estão interessadas em realmente compreender profundamente sobre o que elas estão fazendo, em termos de motivação, em termos de estratégia de atuação, elas conseguem, de fato, inovar. Elas conseguem descobrir alternativas de relacionamento, de novo, né, para apresentar um produto e um serviço que seja interessante e que esteja complementando uma demanda que até agora não foi atendida. Uhum. Então, por isso eu estou mudando a linguagem, porque, para mim, a transição é justamente conseguir compreender de que esse ruído entre uma linguagem subjetiva, emocional, espiritual, individual, ela tem que ser diminuída para com a linguagem organizacional, corporativa, prática, metodológica e em terceira pessoa, analítica. É trocar o O pelo E, que eu concordo muito com isso, né? É a integração, né? Até porque quando a gente fala desses movimentos, a gente está falando de integração, a gente está falando de que a gente precisa aceitar as diferenças justamente para a gente lidar com o todo que somos, né? Isso me fez lembrar que eu acho que uma das coisas mais ricas que a faculdade de design nos trouxe, tudo começava com: isso é relevante? Não sei se você lembra, mas assim, tudo na faculdade de design passava por essa pergunta: isso que você está criando é relevante para o mundo? Então, eu acho que é uma boa provocação para quem está com a gente aqui. E aí, a gente já está caminhando para os nossos últimos minutos. E eu queria ouvir um pouco as pessoas que estão aqui, porque a gente teve pessoas que ficaram com a gente esse tempo todo. E eu quero saber de vocês, como é que é esse movimento de se relacionar com as marcas? Ou se você tem uma marca, se você tem... Quais são suas dores? O que você está pensando de fazer de movimento e que é uma dificuldade para você? Agora é a hora para vocês comentarem aqui, colocarem opiniões, digam se estão gostando, se a gente está viajando na maionese, se vocês estão entendendo. A gente quer ouvir um pouco, né, Amon? Com certeza. E só para complementar o seu pensamento, né? Esse pensamento da relevância é o pensamento do propósito, né? É o caminho que o design trilhou, né? O design thinking, né, que foi a nossa escola, ele promove justamente aquela ideia do Simon Sinek, né? Start with why. Né? Comece perguntando pelo porquê, para depois você, de fato, compreender o como e o que, todo o processo, e o que, de fato, você vai gerar como produto final. Agora, a gente está indo um pouco antes até desse porquê. A gente precisa saber o que emerge dentro da gente, né? O que a gente está predisposto, o que a gente vibra para a gente, de fato, começar a refletir sobre determinada realidade. Né? É a visão de primeira pessoa na hora de você projetar. E não necessariamente a visão de terceira pessoa, como a gente era colocado na faculdade de design. Sim, verdade. Isso é muito bom que você está falando, porque casa muito com o meu novo projeto, vou dar spoiler. Tem esse nome aqui, ó, Guianza, que é justamente um convite para a gente se conectar com o chamado, que eu falo desse meu jeito poético, né? Mas é com esse chamado do coração, né? Da gente, esse lugar antes, gostei muito disso, porque esse lugar antes do propósito, antes da relevância, é esse lugar do o que teu ser veio contribuir, né? Qual que é a tua luz? Qual que é o teu chamado divino, assim, tipo, não falando de Deus, mas falando da divindade que habita em nós, né? Então eu acho que... E aí, por isso que eu fui entrando muito no âmbito das marcas pessoais, porque eu penso que quando você reconhece seu valor
É como se você se visse como uma peça desse grande quebra-cabeça que é o mundo. Então, quando a gente trabalha o indivíduo, a gente consegue trabalhar a sociedade, né? Que aí foi onde eu fui caminhando o meu barato de atuação. Eu gosto muito de trabalhar com as comunidades, mas eu confesso que a gente está precisando muito cuidar de si mesmo. E eu sempre digo que se cada um cuidar de si mesmo já tá bom pra caramba, né? Porque a gente tende Com muito certeza. a ficar muito para fora e pouco para dentro, né? Acredita? O Fernando, eu acho que comentou, falando que no jornalismo também existe uma linha de trabalho nesse sentido, alguma matéria. Eu E vi, pô. a Elisa está falando aqui também que a transição parece mais lenta do que deveria, mas que ela segue na confiança. E aí ela faz uma pergunta, né? Na nossa opinião, as comunidades pequenas e comuns têm potência e amplitude de impacto diante de contexto mercadológico? Eu acredito que sim. Para mim também. Para mim, eu acho que Super agora, acredito. até trabalhando com grandes marcas, né? Eu acabei de entregar uma estratégia para uma marca de mais de 1.500 funcionários. A gente diz que é manobrar um Titanic. Porque é muito desafiador e lento você não só mudar uma cultura organizacional, que já é um bom começo, mas você despertar a consciência de todas essas pessoas que trabalham por essa marca. E aí, foi como a Mon falou, no final das contas, se esses colaboradores não estão despertando junto com o que a marca está se propondo, fica desequilibrado. Então é legal que os pequenos eles conseguem se movimentar com muito mais agilidade. E que é até uma das soluções para a gente diminuir os impactos é a gente consumir local, né? Porque isso é muito mais forte para todo o ecossistema, né, amor? Com certeza. A Isa está falando aqui que ela é do setor de exportação, né, Comex. E pouco se tem essa reflexão, mas acredito que uma nova realidade será o grande diferencial como empresa profissional, entender a relevância e o impacto na sociedade. Eu vejo, assim, de um grande resumo mesmo, se eu tivesse que desenhar uma matriz, eu desenharia da seguinte forma. A gente caminhou de uma sociedade extremamente centralizada e as empresas foram símbolo dessa centralização por muito tempo. E a visão, a perspectiva dessas empresas era com base numa terceira pessoa. No seguinte sentido, elas identificavam a demanda e olhavam para essa demanda e tentavam preencher. Cada vez mais a gente caminha para uma visão do indivíduo e na primeira pessoa. Então, sou eu dentro de um contexto. As organizações, mesmo que sendo um conjunto de indivíduos, elas podem pensar nos seus projetos em primeira pessoa também, como um grupo que compartilha valor e que está objetivando, né, tá idealizando impactar determinada comunidade de determinado jeito. Eu acho que, ó, sinceramente, trabalho com marcas grandes e pequenas há bastante tempo. Sinceramente, daqui a 20 anos, durante os próximos 20 anos, as marcas que não, de fato, cutucarem a cumbuca, para mim, não sobrevivem. Porque o ser humano está cada vez mais empoderado também. E eu deixo aqui uma reflexão para gente sobre o nosso consumo. Estava pensando hoje isso de manhã quando eu acordei. Quais são as marcas que a gente está consumindo no nosso dia a dia? Ou seja, para quem que a gente está dando o nosso dinheiro, da pasta de dente ao detergente, passando pelo computador, pelo celular, passando por um canetinha colorida. Que marcas são essas que estão na sua rotina, no seu dia a dia? Então, a gente tem que parar para pensar nisso, porque é o nosso trabalho, é o nosso esforço, é o nosso dinheiro que a gente está investindo nessas marcas. E essas marcas estão contribuindo de volta? Total, total. Pois é um trabalho realmente, como você falou, que passa muito pelo campo individual, ela pode ter direcionamentos diversos, não existe uma regra para você se transformar, acho que todo mundo está num processo intenso. A Reda Carpe comentou aí que é realmente, às vezes, desanimador, você tem que convencer sobre uma realidade que já deveria ter sido transformada há muito tempo. É verdade, mas nós somos complexos também, nós somos incoerentes
nós aqui que estamos falando temos comportamentos de consumo extremamente equivocados para inúmeras coisas também. Então, a gente vai num processo de aprendizado, com abertura, com diálogo, com reflexão, aos poucos aprimorando a nossa atuação. Assim, eu acho que, em geral, se a gente for pensar nas grandes mudanças da humanidade, elas levaram muitos anos. Então, a gente tem que continuar no movimento e eu acho que quase que se desassociando desse ego que quer ser vitorioso pelos seus ativismos, porque a gente tem que continuar com o movimento para a gente reverberar nas nossas atitudes, que é aquela coisa de você não comer carne, né? Tá todo mundo comendo carne, né? Você não come carne. Estou andando porque minha bateria vai acabar. Pode continuar falando aí. Mas a gente já tá terminando. Aí alguém vira e fala assim, mas a carne já tá aqui mesmo, já tá morta, você não vai comer? Você fala assim, não vou comer. Por quê? Porque no fim eu quero uma coisa que vai ser bom para mim comer. Aí você acha que você não reverberou nada, mas você reverberou, cara. A pessoa parou para pensar e tal. Você fez um discursozinho também meio politizadozinho, também é bom, que às vezes a pessoa dá uma escutada ali. O movimento é aos poucos, sabe? E outra coisa que eu acho também muito interessante, um provérbio chinês, antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas ao redor da sua casa. Ou seja, antes de querer mudar mundo afora, tenta conversar com seus pais, seus amigos, com as pessoas próximas de você. Começa a estabelecer pontos de conexão e mudança com o teu mundo ao redor, que é muito esse princípio das pequenas marcas. Se você, como pequeno, conseguir impactar uma comunidade engajada, você está muito, muito melhor do que... Você está muito mais pleno e, de fato, contribuindo do que um monte de marca aí que... cheio de gente, cheio de dívida. Com certeza. Livita, eu acho que o recado final fica também para os microempreendedores, né? Para a galera que é como a gente, assim. Eu gosto de me comunicar com essa galera. Sou parcial nesse sentido. É claro que a gente trabalha com grandes empresas, não tem como fugir, é um caminho importante de transformação também. A gente tem que considerar todo mundo nesse movimento, mas para os pequenos é muito mais fácil você se adaptar, você transportar clareza, transparência, responsabilidade, um posicionamento seguro do que você é, e você consegue fazer isso mais rápido. Então, por isso, já respondendo de novo a ideia lá que a Elisa propôs, né? Assim eu acho que a gente consegue gerar mais transformação. Muito bem. Então, é isso. O papel das marcas, o que fica pra gente vamos vestir a camisa, vamos correr atrás, vamos buscar entender como é que a gente pode impactar o nosso mundinho ao redor, sendo tanto uma marca pessoal, quanto uma marca, um coletivo, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente estudar e para a gente se aprimorar e para a gente ir crescendo aos pouquinhos, mas pelo menos com uma consciência já despertada para essas mudanças que estão nos convidando a embarcar para que a gente possa evoluir, né, como sociedade, né? E meio não se ambiente. limitar a um saber único também, né? Você só vai conseguir de fato ser cada vez mais coerente se você ampliar o seu campo de visão. Então, ficar concentrado só no seu setorzinho não vai funcionar. Exatamente. Muito bom, mano! Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, Elisa, Fernando, Rê, todas essas pessoas que estão aqui participando. É sempre muito desafiador fazer lives com essa chuva de lives que está rolando, mas eu decidi que eu ia fazer esse quadro que é o Para Pensar, que é toda segunda-feira à noite, justamente para a gente abrir esse campo de reflexões mais profundas e usar essa ferramenta aqui como uma forma da gente compartilhar justamente esses pontos de mudança que a gente quer, né, causar aí no nosso meio. Então, segue aí, gente, vamos, né, ativar essa comunidade. Amon, queria te agradecer muito, amigo. Estou morrendo de saudade de você, do seu abraço. Eu espero que você esteja Foi bem. uma desculpa pra gente matar a saudade, né? Só para dar mais saudade, né? Porque aí
Se a gente tivesse ao vivo, ia levar 3 horas, a gente ia fazer um risoto, né? Ou uma paella, ia ficar mais um tempão. Obrigada, te amo, saudade, viu? Também. Um beijo para todo mundo, agradeço muito. Valeu, galera. Rê, Isa, Fê, Elisa, beijo grande para geral. Beijo grande, gente. Quem entrou Beijo, agora, Benedita. errando, mas vai ficar salva no meu IGTV lá. Um Gratidão. beijo. Obrigada, Marina.